Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Estamos chegando! Olha, nosso convidado trabalhou como apresentador, correspondente internacional e repórter. É aquele dos bons, hein? Respeitado por suas posições firmes por todos seus colegas. Rodolfo Gamberini chega para sentar à mesa do Franguinho. Bom dia para vocês. Muito bom estar aqui. Não sei porque vocês me convidaram, porque eu não entendo muita coisa de esporte, não entendo nada. A prova é que eu sou santista e, enfim, não é verdade. Estar aqui com vocês. Então não entende mesmo. Santista não entende mesmo. E hoje em dia as minhas posições não estão tão firmes, estão um pouquinho mais trêmulas. Pois é, eu ia fazer uma apresentação do Rodolfo assim. Estou aqui com uma pessoa que dispensa apresentação. Aí eu lembrei que eu fui numa palestra do Ariano Suassuna e o cara da mesa falou: estou aqui com uma pessoa que dispensa a apresentação. Aí o Ariano pegou o microfone e falou assim: dispenso nada, eu gosto de elogio. O sábio, né? Cariano não sabe. Já fui devidamente elogiado, agradeço. Bem-vindo, Gamberini, bem-vindo aqui no nosso Franguinho Sem Censura. Você pode falar o que quiser aqui. Tá diferentemente bom. De outros lugares, tá? Posso falar até a verdade, então? Até a verdade. Opa, isso é bom. Essa dói um pouquinho, essa tem que tomar cuidado que dói um pouquinho. Legal. Não, mas é muito bom estar aqui com vocês. E já que o Gamberini está aqui com a gente, vamos falar um pouquinho de Copa América. O Brasil está na final, né? Ganhou ali apertado do Peru, já tinha eliminado o Chile e o Brasil está na final da Copa América. Que final de Copa América, hein, Gamberini? Pois mas eu tô preferindo ver a Copa UEFA, viu? Porque tô achando que o futebol latino-americano, não sei a opinião de vocês, são especialistas, o futebol latino-americano vai ter cada vez um lugar menor no futebol mundial. Vocês não estão achando isso ou é uma visão errada minha? Eu acho exatamente isso que você falou, Rodolfo. Acho que essa Copa América especificamente está mostrando, e as eliminatórias para a Copa do Mundo também, que o futebol sul-americano caiu muito. E a diferença em relação aos jogos da Eurocopa é uma coisa assim de outro mundo. O que a gente vê, o futebol europeu agora, o futebol sul-americano, acho que aqui o Brasil conseguiu ainda, né, colocar uma diferença muito grande em relação às outras seleções. Tanto que a gente chegou com facilidade à final da Copa América, agora Brasil e Argentina, né? Mas mesmo a Argentina, eu acho que se fosse disputar uma Eurocopa, a Argentina iria muito mal. O Brasil, acho que não. O Brasil teria chances de ganhar. Calma lá, gente. Calma lá. Vocês estão assistindo a Espanha, estão assistindo a Suíça, estão assistindo a Itália. O Brasil não deve ir para nenhuma dessas seleções, gente. O Brasil não leva. As seleções sul-americanas, sim. O problema do Brasil é o intercâmbio, que o Brasil só jogou do Tite, que tem quatro derrotas em 5 anos. 4 derrotas em 5 anos. O Tite tem só 9 jogos com o europeu e 1 derrota que foi para a Bélgica. Então falta intercâmbio com europeus. Amigo, se o Brasil jogar com a Itália, é favorito. Se o Brasil jogar com a Espanha, é favorito. Com todo o respeito do mundo, a gente olha os estádios que estão colocando o Brasil para jogar. No Engenhão, que está um lixo gramado. Não tem jogo. A bola segura. Aquilo, nas minhas peladas no Guarulhos, eu jogo em campo melhor, cara. Então o nível técnico também, olha os gramados da Europa e olha os gramados daqui. Olha os gramados de cada um lugar. Agora, qual dessa seleção, vamos lá ontem, vamos pegar ontem que a Itália e Espanha. Qual dessa seleção tem um cara que joga mais que o Neymar? Nenhuma das duas. Qual que é o cara que tem um cara que joga mais que o Marquinhos? Nenhuma das duas. Qual que é um cara que joga mais que o Casimiro? Nenhuma das duas. Escolhe os 3 goleiros do Brasil. Qual que deve para os goleiros brasileiros? A gente, às vezes, menospreza o nosso produto. Eu não sou Pacheco, eu sou São Paulino. Se a seleção ganhar, maravilha. Se perder, maravilha também. Eu faço o meu trabalho. Eu acho que a minha torcida é pro São Paulo. Mas falar que essas seleções... Eu tô falando 4, 5 jogadores que essas seleções que são finalistas, quer dizer, uma é finalista a Itália, não tem. Então, o acho que a jogo gente já exagera com o Brasil. O jogo latino-americano, eu como espectador, não especialista,
é muito truncado, tem muita encrenca, para muito, os caras reclamam muito, é muito chato de assistir o futebol sul-americano como está reclama hoje. Com o árbitro, né? Com o árbitro, é ruim que reclama com o árbitro. Não, os jogadores também, e os técnicos. Muita reclamação, muito mimimi, o cara encosta no outro, o cara sai rolando. Na Europa isso não tem mais jeito. Eu acho que o esporte mudou, o futebol mudou muito e as seleções europeias estão no nível superior à seleção brasileira. Eu não acredito no sucesso do Brasil, não, na Copa. Também acho. É uma bênção mesmo, é democrático. Superior né? o nível das seleções europeias. Acho que o Brasil ganhou com dificuldade do Peru, o Brasil ganhou com dificuldade do Equador, jogou com dificuldade contra a Colômbia, e o Luiz fala que está sobrando. Sobrando eu não vi sobra nenhuma nesses jogos, entendeu? Acho o time do Brasil medíocre, acho o Neymar um jogador que tem uma habilidade maravilhosa, um controle de bola maravilhoso, criativo, mas assim, não é o cara mais produtivo do mundo, não. No PSG eu prefiro Mbappé do que o Neymar, entendeu? Não é o cara que resolve, Mil vezes. Entendeu? Mil vezes. Acho realmente que o futebol europeu é infinitamente superior. Acho que a Dinamarca ganha a Copa América com o pé nas costas. Deus me livre. O jogo europeu é mais o meu time de Guarulhos ganha da Dinamarca. Não, o exemplo, eu marco exemplo dois. do jogo. Eu marco 2 gols na Dinamarca. Não marca não, Ademar, não marca não. Marco. Não marca não. Eu acho que o Brasil é inferior a esses times, mas não tão inferior assim. Eu acho que o Brasil tem bons jogadores, mas eu acho que foi até o termo que falou, na intensidade, na velocidade, o Brasil não aguenta esses times europeus não, sinceramente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ontem eu entrevistei o Muricy Ramalho e ele falou o seguinte, que os europeus vieram aqui no Brasil e levaram a nossa parte técnica e nós pegamos a parte física deles. Aí ele falou assim, nós levamos desvantagem nessa troca. Vocês concordam? Eu concordo. É perfeito. Você vê cada puta jogador na Europa. Fisicamente superiores, né? E são fisicamente porque foram bem alimentados quando eram crianças, entendeu? E taticamente, a aplicação dos caras também tem a ver com o físico, né? A disposição dos caras para o jogo me parece maior que a dos brasileiros. Não sei e tecnicamente também, cresceram muito. A polêmica é grande aqui. Já que a gente gosta de polêmica, né? Vamos seguir aqui pro próximo bloco com uma polêmica grande, nosso próximo quadro. O Ganso, Paulo Henrique Ganso, é nuvem passageira? Nuvem passageira veio como um raio e sumiu. Paulo Henrique Ganso é o escolhido da semana. Algumas controvérsias sobre o nuvem passageira de hoje. Paulo Henrique Ganso joga mais que Ademar? Essa daí é fácil, hein? Vamos lá, agora eu vou criticar a minha própria categoria. Quando surgiram Ganso e Neymar, vocês lembram que muitos falavam que preferiam o Ganso do que o Neymar. Vamos falar a verdade. É verdade. Eu lembro um monte de gente. É verdade. Um monte de gente falando que Ganso é melhor. Verdade. Eu falei isso. Quando o São Eu Paulo vi uma contratou coisa o em Ganso, campo que eu nunca tinha visto. Eu vi um rito de passagem, que é quando o menino se transforma em homem. Foi aquele dia em que o Ganso falou que não ia sair. E não saiu. Fechou lá no escanteio, né? No não saiu. Santos e São Caetano na final, né? Santo André. Santo André. Foi um rito de passagem, pô. Aí eu falei, esse cara... E aí, no fim, temos 2 e não temos nenhum. Eu acho que o Ganso, como a gente já discutiu, acho que 2 programas atrás, ele era uma esperança de um camisa 10, né? Que a gente não tem há muito tempo. Como a gente teve com o... Depois veio o Lucas Lima, Everton Ribeiro agora. Mas eu acho que é muito nuvem passageira e eu acho uma coisa. É claro que o Ganso teve todas essas contusões, né, de joelho, mas ele me parece, desculpe aqui o termo, é meio mole demais, sabe? Se ele tivesse a vontade que o Ronaldo teve de se recuperar, talvez ele voltasse a jogar aquele futebol que vocês acabaram de falar. Mas hoje ele é muito mole. Deixa eu só passar uma informação para vocês. Deixa eu fazer uma informação para vocês, que de repente a gente pode até no nosso análise geral, quando o São Paulo foi contratar o Ganso,
Eu fui levar na mesma época minha filha no Marco Aurélio Cunha, que ele é médico, vocês sabem, de joelho, tá, essas coisas, então ela tava com problema de joelho. E aí, conversando com ele em particular, ele falou: olha, você viu que o Marco Aurélio Cunha sabe que eu sou São Paulino? Ele falou assim: você viu a cagada que o nosso time tá fazendo? Eu falei: não, o Ganso não tem mais joelho. Eu não posso falar isso publicamente, o Ganso não pode mais jogar bola. Ele vai insistir, claro, ele não vai encerrar a carreira, ele tem que ir para um time da Europa, como ele foi depois do São Paulo na Espanha, se esconder lá, que ele só consegue jogar um jogo a cada 15 dias. O São Paulo está fazendo uma cagada, está demorando a contratação justamente por isso, porque os caras têm algumas pessoas que falaram para o São Paulo não contratar, que ele é ex-jogador dessa idade. Então eu acho... Quantos anos tem o Ganso hoje? Hoje deve ter a idade do Neymar, né? Uns 30, quase. Uns 29, 30. Não é 30 anos. Nossa. Se isso for verdade, e não quero crer que o Marco Aurélio Cunha não ia mentir, porque ele é médico especialista nisso, naquela época ele falou: você vai ver, Ademar, nunca mais joga bola. Ele não tem mais intensidade, ele não tem mais cartilagem no joelho. É perfeito isso que você falou, entendeu? Não dá pra gente trabalhar como nuvem passageira. O cara teve duas rupturas de ligamento no joelho. Assim, o rendimento dele foi... O Ronaldo Fenômeno, né? Quando teve, ele mudou a forma de jogar, mas ele era um extra-série fudido, então ele conseguiu. Então agora, cara de futebol de alto nível, de alto rendimento, se o cara perde 3% de rendimento, ele deixa de ser o que era. 3% em Fórmula 1, o cara vai de primeiro para 10º. Então, no futebol de alto rendimento é isso mesmo. Não dá para dizer que é nuvem passageira. O cara tinha uma habilidade, um controle de bola, visão de jogo e raça. Tinha muita raça, sim. Não dá para dizer que ele não tinha vontade. Mas eu acho que a velocidade no futebol mudou também, né? A velocidade mudou. Você vê, hoje é muito mais rápido. Olha, quando você vê essa comparação que a gente fazia desde o começo, Ganso e Neymar, acabou sendo uma coisa muito prejudicial para o Ganso. E o Ganso tentou, sabe, também se comparar ao Neymar, viu o Neymar crescendo na carreira, ele, Ganso, estagnando. Acho que tem também essa má condução da carreira, acho que teve também o aspecto psicológico, acho que todo um conjunto de coisas acabou prejudicando muito o Ganso. O Ganso, uma vez, ele estava assistindo ao jogo do Santos com a entourage dele, os maçanetas dele, os parça, né, que fala. E aí alguém pediu um autógrafo nas sociais lá do Santos e ele negou o autógrafo, ou um dos parceiros empurrou a pessoa. Não tem nada de autógrafo. Falou: tá pensando que é Pelé? Aí eu disse: esse Pelé já era. Então tá, né? Como o Tonico falou agora, né? Vamos seguir aqui, vamos chamar um parça nosso para saber como anda a Eurocopa. Vamos chamar o nosso querido Daniel Moreira Dias. Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias nos fala da Eurocopa. Olá, amigos, muito bom revê-los novamente, agora para falar da decisão, né, da final da Eurocopa, dessa edição da Eurocopa, que será decidida entre a Itália e a Inglaterra. A Itália conseguiu essa classificação numa partida muito disputada com a Espanha, né, e se esperava, inclusive, uma partida muito disputada, duas seleções fortes, né, de nível mundial, disputando essa semifinal, que acabou sendo só definida mesmo nas penalidades. Me chama a atenção, curioso que não chega a ser algo novo, porque historicamente a Itália sempre teve jogadores ítalo-brasileiros no seu elenco, né? Já de muito tempo atrás, desde a época do Mazzola. Agora, chama a atenção que tem 3 brasileiros nesse elenco da seleção italiana, e os 3 inclusive estiveram em campo na semifinal contra a Espanha, né? O Emerson Palmieri, que começou no Santos, mas já está há muito tempo na Europa, o Rafael Toloi, que esse sim jogou muito tempo no futebol brasileiro, principalmente no Goiás e no São Paulo, tá jogando muito bem na Atalanta e acabou se naturalizando italiano, e o Jorginho, esse sim saiu muito cedo, muitos brasileiros não sabem nem quem é muito bem o Jorginho, e posso dizer que é o principal dos 3, né? É inclusive considerado hoje um jogador fundamental nessa seleção italiana, e foi o responsável, inclusive,
pelo pênalti que garantiu a Itália nessa decisão. Um pênalti que a gente pode dizer aquele pênalti nojento, né? Ele bateu daquele jeito bem nojento, mas para garantir com muito estilo a seleção italiana nessa decisão. A outra semifinal, Inglaterra e Dinamarca. Eu já falava aqui desde a minha primeira participação que eu considerava a Inglaterra a minha favorita ao título da Euro, não pelo futebol, não é uma seleção que tem um futebol vistoso nem nada disso, mas eu considero uma seleção nota 7 que faz um bom trabalho nos jogos. Nessa Euro não fez nenhuma grande partida, mas faz o seu serviço muito bem feito, e foi o que aconteceu dessa vez contra a Dinamarca, que era uma seleção que vinha crescendo de produção na Euro. Foi até uma surpresa ter chegado até as semifinais. Pela primeira vez tomou um gol na competição, né? Saiu atrás da Inglaterra, mas conseguiu um empate também numa prorrogação, num pênalti muito duvidoso. Quer dizer, mesmo com o VAR, as dúvidas no futebol permanecem, porque pelo menos para mim não foi absolutamente nada, e mais uma vez a Inglaterra chega a uma decisão, né, de uma competição internacional importante, mas sempre tem aquela interrogação com relação à arbitragem. Aconteceu o mesmo lá em 66, no único título que a Inglaterra tem do Mundial, no caso, né, em 1966. É isso então, agora a decisão definida, Inglaterra e Itália. Eu continuo com a minha aposta na Inglaterra, apesar de achar que a Itália é uma seleção mais forte, só que também pesa aí nesse fato, na minha opinião, o fato dos ingleses estarem jogando em casa, né? Vão fazer a decisão em Londres, e eu acho que isso pode pesar. Pode ser uma pressão a favor, né? Positivo, mas também pode ser uma pressão contra essa situação do "the football is coming home", como eles dizem lá na Inglaterra. O futebol está voltando para casa. Vamos ver se volta para casa. Pela primeira vez a Inglaterra pode ganhar uma Eurocopa, ou vai para a Itália que só também ganhou uma única vez em 1968. É isso. Um abraço aos amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Essa é discussão para 3 dias. Par ou ímpar? Quem jogou mais? Felipe Diniz quer saber: de cá ou Zenon? De cá. Oscar Salles Bueno Filho. É o nome dele, né? Isso, é o nome dele. Olha, não se pode negar que o Zenon teve uma carreira mais vitoriosa que o de cá. Isso não resta dúvida. Mas me agradava muito mais ver o de cá jogar. Era um mestre. Me agradava, pô. O Zenon jogou com gente mais competente do lado. Estão querendo tirar o mérito do Zenon. É que nem você criticar o Rivelino, quando a torcida do Corinthians criticava o Rivelino. E, mas o Rivelino, quem é que jogava do lado dele? Tião, Dirceu Alves. Ele dava redonda e recebia um paralelepípedo de volta, entendeu? Aí fica difícil, né? Mas vocês já chegaram à conclusão de que por que o Zenon teve oportunidades, brilhou em outros times, saindo ali do núcleo de Campinas, e o de cá não? O de cá também teve muito isso, o Vila tá falando, o de cá tem muito isso da coisa da ponte, né? Tanto que ele é até hoje o principal ídolo, tal, que ele sempre meio que ficou reticente para sair da ponte, né? Ele sempre teve aquele amor. O Vila falou tem a ver com os jogadores que os outros times de São Paulo tinham. De cá não ia tomar o lugar do Ademir da Guia, não ia tomar o lugar do Pelé, não ia tomar o lugar do Pedro Rocha. Então era difícil jogar em São Paulo como talvez ele jogasse no lugar do Brecha. Talvez no lugar do Brecha do Juventus ele jogasse. Mas eu acho que é uma questão de personalidade, né? O de cá é uma personalidade. O de cá jogava mais que o Brecha, hein? Jogava mais que o Brecha. Eu só estou provocando aqui, mas eu acho que o de cá era mais tímido, tanto que ele foi para o Santos. Aí o Gamberini e o Tunico, que são santistas, podem dizer melhor do que eu. Ele foi para o Santos e não virou, ele ficou muito tímido. Acho que até o Pelé falou: olha, você vem aqui para assumir a camisa 10, né, quando eu parar. E ele não virou. Tanto que o Brecha foi para o Santos depois, jogou até melhor do que o de cá, sendo muito inferior ao de cá. Então, é personalidade, mas o de cá era um mestre jogando, era lindo ver o de cá jogar. O de cá jogava na catega. Aí depois veio para Português e jogou legal. O que eu diria pro Diniz é o seguinte: o único Guarani que foi superior ao da Ponte foi o Careca. O resto, chupa Diniz porque é de cá. Eu queria muito ouvir o Rodolfo, que é neutro nessa história, não entrou nas brigas ainda. É que eu não conheço futebol como vocês.
Mas o de cá, falaram que o Zenon jogou bem porque tinha gente melhor que ele, gente muito boa jogando com ele. Agora, o de cá jogou no Santos, você vai dizer que não tinha um time bom quando ele foi para o Santos? Não é, eu acho o Zenon superior. Aqui a turma está toda a favor do de cá, eu sou a favor do Zenon. Eu acho os dois no mesmo nível. Essa é difícil. E aí é mureteiro, hein? Aí é PSDB, aí é mureteiro. Eu acho o Ticá superior na bola parada, mas acho que o Zenon com a bola rolando é mais jogador. Tirando a brincadeira, o Zenon é mais jogador com a bola rolando. Na bola parada eu sou de cá. Gente, é uma coisa, né? Olha o nível que a gente está discutindo aqui, né? Nós estamos falando do nosso meio esquerda, da seleção que nós não temos. Olha o nível que nós estamos discutindo, Zenon ou de cá. Olha só. Agora a gente tem que discutir. E hoje a gente discutiria quem? Jô e Pablo. Hoje a gente discutiria quem dessa seleção brasileira que tá? Essa maravilha que a gente está vendo aí. É só comparar o de cá que perdeu, entre aspas, a nossa discussão. Seria titular no Flamengo ou no Palmeiras? No meu time, sim. Hoje em dia, o de cá jogaria. Se tivesse que contratar alguém, eu contratava o de cá. E o Zenon? Zenon também. Os dois. Olha, os dois. Eu não sei. Sem pintura no bigode, né? Exatamente, sem coleção, né? Sem coleção no bigode, né? Coleção. Olha, eu não sei. Deixa eu registrar uma coisa aqui, vocês que os São Paulinos aí. Eu acho uma sacanagem o cara que está depondo na CPI hoje chamar Roberto Dias. É uma sacanagem. É um homônimo pejorativo. Só explicar para os novinhos que o Roberto Dias foi um zagueiraço. Que Deus o tenha, coitado do Roberto Dias. O meu pai falou que foi um dos melhores que ele já viu de todos os tempos. Porra. O importante é que o Felipe Diniz mais uma vez perdeu aqui a discussão. E se a gente tem aqui que escolher alguém, a gente tem que escolher o nosso querido Ailton Amalfi com esse quadro maravilhoso, hein? Vem aí, ó, o canto suave e o violão de Paulinho Nogueira. Bola no canto, a música do futebol. Olha o menino jogando bola, que alegria que ele tem. Sou gente grande, que é que tem isso? Eu quero ir jogar também. Amigos e amigas, hoje vamos de Paulinho Nogueira. Que belo violão, né, gente? Essa música, a letra dessa música, ela remete àquela coisa lúdica da pelada de rua, né? Um adulto vendo um garoto jogar futebol na rua, com muita saudade do tempo de criança. Vamos ouvir mais um pedacinho da letra. Tenho pena de quem cresceu demais e perdeu a vontade de brincar. A maior lembrança deste mundo, eu sei, é reviver uma saudade que a gente tem. Olha o menino jogando bola, que alegria que ele tem. Sou gente grande, se é que tem isso, eu quero ir jogar também. E vocês podem ver que é uma gravação muito simples, né? É a voz do Paulinho, é o violão e a percussão e um coro. Mas que violão! Vamos ouvir o solo dessa música, Menino Jogando Bola. Paulinho Nogueira é um mestre, né, gente? Ele foi mestre de muitos violonistas famosos, inclusive foi professor do Toquinho e era um cara muito querido no meio musical. Ele também foi inventor de um instrumento chamado craviola, que é um craviola, piano com viola, né? E que foi até exportado para o mundo inteiro. Então vamos ouvir mais um pedacinho de Menino Jogando Bola, uma linda composição de Paulinho Nogueira,
na voz suave e no violão genial desse mestre do violão brasileiro. Tenho pena de quem cresceu demais e perdeu a vontade de brincar. A maior lembrança deste mundo, eu sei, é reviver uma saudade que a gente tem. Olha o menino jogando bola, que alegria que ele tem. Sou gente grande, se é que tem isso, eu quero ir jogar também. Ele é o presidente do pior time do mundo. Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente. Ozir Ramos Júnior, presidente do Ibis, é o entrevistado de hoje. Presidente Ozir, prazer em contar com o senhor aqui no nosso Franguinho Sem Censura. Vamos lá, como surgiu a ideia do marketing às avessas, proclamando o Ibis como o pior time do mundo? Olha, eu tô esse apelido de pior time do mundo, isso surgiu na década de 80, quando o Ibis foi titularizado por um repórter que tinha aqui em Pernambuco, chamado Lenivaldo Aragão, que escrevia para a revista Placar, para a revista Veja, e ele titularizou o Ibis como o pior time do Brasil, né? Por sinal, não era nem do mundo, era o pior time do Brasil. Quando nós passamos uma temporada de 2 ou 3 anos sem ganhar. E isso até nós fomos bater no livro do recorde, no Guinness Book. Então isso foi na década de 80, quando nosso time era praticamente amador, quando quem fazia parte do clube eram profissionais liberais, como um advogado, um policial, um comerciante, um carteiro, um pedreiro. Então nós treinávamos de noite e isso dificultava os nossos jogos contra o time grande, né? E por causa desse trabalho que não era tanto profissional como hoje é, então nós perdemos por goleada porque a gente treinava de noite e jogava durante o dia, e isso provocou 2 ou 3 anos sem a gente ganhar para ninguém, quando o Lenivaldo Aragão aqui em Pernambuco nos titularizou como o pior time do mundo. Como surgiu também o marketing nosso foi muito mais na frente, foi depois de uns 10 anos depois, já foi da década já de 2000 já. Eu acho que o Ibimania foi fundado em 2008, por aí, 2007, por aí. Então não tem nada a ver, a gente foi titularizado pelo nosso marketing, não. Então foi na década de 80 que nós fomos apelidados como o pior time do mundo. E logo após, mais 1 ano ou 2 anos, como o pior time do mundo, como nós a conhecemos até hoje. Mas isso não aperreia a gente hoje não incomoda a gente hoje não, que a gente é conhecido no mundo inteiro por causa desse slogan. Presidente Wagner Villaron, muita gente tem a impressão que o Ibis se trata de um time amador, com profissionais liberais que trabalham durante o dia e vão treinar à noite. Mas qual é a situação real do clube hoje? A situação do nosso clube hoje em dia nós temos pessoal muito capacitado, muito profissional. Hoje meus atletas vivem de futebol, hoje meus atletas dependem de futebol, são realmente profissionais. Hoje é muito mais profissional do que antigamente. Já começamos nossos treinamentos, já começamos nossas peneiras, como é chamado aqui, selecionando os atletas aí para participar da nova caminhada que é agora a A2, que começa em setembro, rumo à primeira divisão, que a gente não deveria nem ter saído. Então hoje, com certeza eu digo a vocês que nós temos profissionais gabaritados, como nosso professor Carlos Alberto, como nosso treinador Carlos Alberto, os demais membros da comissão técnica, hoje são todos profissionais capacitados para isso. E nós vamos fazer um time, se Deus quiser, para a gente subir para a primeira divisão. É esse o nosso lema. Presidente, bom dia. Com a chegada desse novo patrocínio, de alguns novos jogadores, existe o risco de, caso o time se acerte e comece a vencer, dele perder o encanto, de até acabar com essa história? Veja só, nós já passamos por essa experiência de uma competição já
na década de 2000 mesmo. Eu acho que isso não atrapalharia a gente, não. Se a gente arranjar um patrocinador forte para contratar alguns jogadores de qualidade para começar a ganhar, sim. Se a gente tem a intenção de subir para a primeira divisão, a gente tem que galgar alguns resultados positivos. E eu tenho certeza que isso não vai nos prejudicar com a torcida, não. Esse negócio da torcida, fora diretoria, fora jogador, estão ganhando, não queremos mais isso. Isso é uma brincadeira do nosso marketing, uma brincadeira do nosso Ibimania, que isso repercute no mundo inteiro. Mas isso, como aconteceu em 2000, que eu estava dizendo, nós subimos para a primeira divisão, já tinha esse apelido do pior time do mundo, e nós não sofremos consequência nenhuma, pelo contrário. Hoje o Ibis é manchete, se perder é porque o Ibis continua o mesmo. Se o Ibis ganhar, é porque o Ibis não é mais aquele. Hoje o Ibis está ganhando. Então, eu tenho certeza que nós somos manchete no mundo inteiro, ganhando ou perdendo. Presidente, o senhor enfrenta uma situação engraçada, no mínimo engraçada. A torcida não quer melhorar o time, reclamou que o senhor está tentando melhorar o time. Como é que o senhor vê isso? Esse marketing é positivo? Como eu estava dizendo, nós não vamos ter reação da torcida. Assim, tem como brincadeira, como eu estava dizendo, né? Como já aconteceu, né? Mas nós já estamos aí com um patrocinador à altura, nós já estamos contratando alguns jogadores para poder ter o acesso à primeira divisão. Eu tenho certeza, com a Betson FC, que é o nosso patrocinador, nós vamos chegar lá na primeira divisão. Eu tenho certeza que a reação da torcida vai ser por meio de brincadeira, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar na primeira divisão, com certeza. Presidente, é o Luiz Ademar. Eu queria saber o seguinte: eu acompanho muito vocês nas redes sociais, poxa, é sensacional. Vocês provocam os clubes grandes, ironizam cada situação, são sempre muito atuais, né? É um profissional que faz esse serviço ou é alguém do clube? Quanto a nossa rede social, nós somos muito ativos mesmo, graças ao Nilcinho, ao Israel Leal, que foi um dos fundadores do Ibimania, e começou como uma brincadeira só para trocar alguns insultos para a torcida, aí terminou com essa enormidade de poderio que tem a nossa redes sociais. Nossas redes sociais hoje é o 4º lugar no mundo. Quem mais interage nas redes sociais é o Ibis. Dentro do Brasil, principalmente, é o primeiro. Dentro do mundo é o 4º. Nós estamos na frente de vários clubes, tipo Barcelona, tipo Udinese, outros clubes lá só perdemos para os ingleses. Somos 4º do mundo. Então, eu acho que eu me sinto muito feliz com o Nilcinho, que é o idealizador dessa brincadeira do Ibimania. E é um profissional mesmo, de verdade. Nilcinho, cada dia que se passa, ele cresce mais. E é ele que bola, ele que interage nas redes sociais, com brincadeira com os clubes, tirando brincadeiras. Atualmente é com o Cruzeiro, que está fazendo uma péssima campanha, agora o São Paulo, e assim sucessivamente. Isso é só um termo de brincadeira, para chamar só a nossa atenção, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro. O Ibimania, nós temos no Facebook e no Instagram, nós temos mais de 600 mil seguidores. Então, o Nilcinho está fazendo um trabalho perfeito. Eu louvo a Deus por ele estar na minha equipe. Presidente, aqui é o João Carlos de Assunção. Eu gostaria de saber do senhor como é que estão as negociações para a contratação do Messi pelo Ibis. As negociações estão quase se concretizando. O Messi é uma brincadeira que a gente fez, que isso, como a gente já fez uma vez aqui com o Mourinho, quando o Mourinho chegou aqui em Pernambuco, veio aqui passar umas férias aqui, e a gente tirou uma brincadeira com ele aqui, dizendo que ele estava desempregado na época, e a gente tirou uma brincadeira aqui, que a gente disse que ele chegou aqui ao Recife para negociar com o Ibis, e isso foi matéria no mundo inteiro aqui. O Nilcinho é fenomenal nessa brincadeira aí, junto no Ibimania. Mas agora é o Messi, né? Agora é o Messi
A brincadeira que o Nilson está tirando é contratar eles agora com alguns requisitos para poder ele ter esse da nossa contratação. Um deles é que ele não pode ser artilheiro, né? Porque isso não combina com o Ibis. Ele não pode ser o capitão da equipe, porque o capitão é o Mauro Shampoo, também a camisa 10 ele não pode usar, que também é de Mauro Shampoo. E aí outras exigências que a gente pediu para o Messi se concordar para fazer o nosso contrato. Mas as contratações deles estão quase fechadas, viu? Só garanto a você, em breve o Messi no Ibis. Presidente, o humor é uma ferramenta poderosa para o Ibis ser conhecido no Brasil e no mundo. É sim. Esse humor é uma ferragem poderosa mesmo. É uma ferragem onde a gente está em todo lugar do mundo, não só do Brasil, como do mundo. Nós hoje somos conhecidos no mundo inteiro. Então, nossas redes sociais, a Ibimania, mais uma vez, como eu sempre falei, com o grande profissional que é o Nilcinho, a gente faz valer mesmo, faz valer com essa brincadeira, a gente interage bem na internet. Por isso que a gente é o quarto do mundo a interagir na internet. Eu tenho certeza que coisas boas virão por aí. Muito obrigado, presidente Ozir, pela sua entrevista aqui no nosso Franguinho Sem Censura, e parabéns pelo trabalho no Ibis, o clube mais simpático do mundo. Não tem nada de pior time do mundo, é o time mais simpático do mundo. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você pela oportunidade que você me dá para falar do Ibis Esporte Clube, nessa resenha Franguinho Sem Censura, que todos conheçam a vida do Ibis. É mais uma oportunidade que eu tenho para falar do Ibis Esporte Clube. Te agradeço demais, Ailton, e muito obrigado. E agora vamos a uma homenagem a um monstro, a um ídolo, a um grande brasileiro. A última volta do ponteiro. Bom, amigos, vamos homenagear hoje um monstro da narração esportiva brasileira. Eu tive o prazer de trabalhar com o Luciano nos anos 2000, infelizmente por 2 ou 3 jogos, coordenando 2 ou 3 jogos, mas um mestre, um monstro da narração brasileira, Luciano do Vale. Ganhou do primeiro Miller, chegou Júnior, vai tocar, tocou, agora Careca na grande área, tá pedindo pênalti, penalidade máxima do árbitro! Eu acho que ele foi transformador. Eu primeiro falo como espectador, porque o carisma que ele tinha, com 5 minutos de narração dele, você grudava na tela e não parava, fosse de assistir, fosse futebol, basquete, vôlei, automobilismo, boxe, sinuca, tanto fazia, entendeu? Eu tive o privilégio de trabalhar com ele 2 anos na LUC, no Show do Esporte, na época áurea, Bandeirantes, e é engraçado, a minha admiração por ele mal sabia quem eu era, então eu era editor do programa, mas eu tinha uma admiração muito grande por ele, tanto que a LUC nunca depositou meu fundo de garantia, mas eu nunca tive coragem. Encontrei o Luciano em estádio quando eu virei coordenador 30 vezes, nunca tive coragem de tocar nesse assunto com ele, tamanha minha admiração por ele. Com a comida, Josimar, vai lá Josimar, na grande área, grande lance, vai bater, atenção, cruzou, bateu, gol! O Luciano foi um espetacular narrador. É o que você falou, Estevão. Ele fazia a gente grudar no jogo, né? Mesmo o jogo que não era interessante, qualquer que fosse o esporte. A narração do Luciano era muito emocionante. Era emocionada e emocionante, né? Uma coisa muito vibrante. Na época dele não tinha ninguém igual a ele. Ele foi certamente um cara que fez parte da nossa vida, né? A gente viu muita coisa muito boa narrada por ele, que fez as coisas ficarem ainda melhores. Agora, Careca! Passou o Edinho, na cara do gol pra fazer, gol!
E não só como narrador, né? Até como empresário, ele, como Show do Esporte, para quem já passou dos 30 como eu, assim, Show do Esporte apresentou um monte de modalidades pra gente, né? A gente vivia numa sociedade, esportivamente falando, de uma monocultura futebolística, e graças à iniciativa do Luciano, a gente começou a torcer e a vibrar, como no meu caso, com sinuca, com tênis de mesa, com vôlei, né? Ele apresentou o universo esportivo para boa parte da população brasileira. É verdade, ele teve mesmo esse papel de difundir, né, os esportes. Você falou do vôlei agora, claro, o vôlei cresceu muito com o Luciano, né? Ele tem uma participação muito grande na história do vôlei brasileiro. O Brasil está perto, está perto, está perto. 14-7, 14-7. Olha o bloqueio, vamos caprichar. Atenção, Xandó. O Vila é bem mais velho do que eu. Mas eu lembro. Eu já passei dos 30. Eu lembro de criancinha, de assistir o Show de Esporte, né? E não tem quem não se apaixonou por esporte, quem não gostava, ou quem gostava, como falaram mesmo, só de futebol. Você começou a gostar de tantas outras coisas. E até os veteranos, né? Ele trouxe aquela seleção de Master, oportunidade pra gente rever quem não tinha assistido do passado, enfim. E eu tive a oportunidade, já tenho 30 anos de jornalismo esportivo, e quando eu fui presidente da CESP, a homenagear caras, né, colocava para diretoria, todo mundo, é uma coisa unânime até, homenagear caras que para mim marcaram épocas. E o Luciano do Valle, quando eu liguei para falar que a gente queria fazer pela carreira, nossa, cara, a simplicidade e a alegria dele, como se ele precisasse daquilo, porque ele não precisava de uma homenagem, ele já era homenageado aonde ele passasse. Se ele fazer viagens com ele, eu não trabalhei com ele, mas por outras empresas, e ele pela Bandeirantes, e o cara era de uma humildade, parava para todo mundo, e quando foi receber a homenagem lá da CESP, rapaz, todo mundo de pé homenageando, você vê como o cara era querido, até a categoria mesmo, você via que ele era muito querido. Pintou, ganhou, invadiu, olha o gol, olha o gol, gol! De placa! E ele não chegou a ser técnico, Ademar? Ou da seleção de Master, ou da seleção feminina, não teve alguma coisa assim? De Master, né? É verdade. Trabalha no campo intermediário defensivo do Brasil para Miller. Júnior, que tabela, agora, careca! Treinador ele foi, cara. Até treinador ele foi. E o que fez realmente com o vôlei, como vocês falaram, mas eu vi a seleção brasileira, era Luciano do Valle, depois passou Galvão Bueno. Mas para mim os dois melhores que eu pude acompanhar, Galvão Bueno e Luciano do Valle. Dois monstros. Bom lance, Elias, para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, gol! Bom, amigos, bonita homenagem a Luciano do Valle. Muito bacana o que vocês falarem da convivência com esse monstro da narração brasileira. Vamos ouvir mais um pouquinho de Luciano do Valle. Botou na grande área, Robinho, Neymar invadiu, olha o gol do Santos, bateu! Gol de Neymar! E o franguinho sem censura chega ao fim, mas eu não poderia deixar de destacar, né, a não classificação do basquetebol brasileiro para as Olimpíadas em Tóquio. O Brasil, que participou da Olimpíada em 2016 por conta de ser o país sede, não vai estar na Olimpíada de Tóquio. Um jogo, né, definido ali contra a Alemanha. O Brasil vinha muito bem na competição, mas no jogo que precisava ganhar, no jogo decisivo, o Brasil deixou a desejar.
Na minha opinião, a parte física do Brasil foi muito importante nesse último jogo. O Brasil cometeu erros que não estava cometendo durante a competição, inclusive sendo apontado como a melhor seleção jogando no pré-olímpico da Croácia. E agora a gente tem que remontar toda essa estrutura da seleção brasileira. O Brasil estava com a vaga na mão, né? É imperdoável não vencer um jogo contra a Alemanha, sabendo que o Brasil tecnicamente era muito superior ao time da Alemanha. Os jogadores sentiram essa responsabilidade. E agora o trabalho da Confederação Brasileira de Basquete é preparar uma geração que vai jogar e que seja protagonista. A nossa geração tem que ser protagonista, como foram Vlamir Marques, o Biratã, Rosa Branca, Amaury Passos, enfim. Mas... Paula e Hortência, muito bem. Mas aqui, a gente deixa nosso repúdio na não classificação do basquetebol brasileiro mais uma vez. Você que está curtindo o nosso Franguinho Sem Censura, não deixe de seguir nossa página no Instagram, hein? O @Franguinho Sem Censura. Manda sua opinião lá, manda sua pergunta. Pode detonar qualquer um de nós aqui, não tem problema nenhum. Faça parte do programa. E claro, todo sábado, às 18 horas, na Bravo Web Rádio, tem Franguinho Sem Censura também. Valeu, galera. Até a semana que vem, sem basquete na Olimpíada. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.